Olá, gente. Boa tarde. Vou colocar aqui o nome dessa live. Deixa eu fixar aqui. Boa tarde, boa tarde. A gente vai começar essa live daqui a pouco, só esperando todo mundo entrar. A gente vai conversar sobre as dificuldades de manter uma alimentação saudável em épocas de isolamento social. Eu acho que isso é uma máxima, né? Muitas pessoas, eu sou Cíntia Lima, nutricionista da Medi Rádios. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho. Quero que a gente troque um pouquinho essa ficha de como é que tá difícil para vocês, quais são as dificuldades que vocês estão passando. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando. Boa tarde. Já a gente vai começar a trocar aqui um pouquinho de informação sobre esse desafio, né? Tá todo mundo com dificuldade de manter uma alimentação equilibrada e saudável durante esse período que não tá muito fácil mesmo, né, gente? Todo mundo deve concordar comigo. Com vocês que ainda já estão aqui, como é que tá pra vocês? Tá tudo certo ou vocês estão com dificuldade? Comentem pra mim aqui. Vocês estão conseguindo fazer a alimentação certinha, equilibrada? A alimentação tá em dia ou vocês estão falhando? Estão cometendo alguns deslizes no meio do caminho? Coloco o meu nome. Deixa eu colocar aqui. Pode deixar. Vou colocar aqui Cíntia Lima. Tô só colocando aqui, tá, gente? Aqui vou fixar o comentário. Pronto. Então sejam bem-vindos. Eu sou Cíntia Lima, nutricionista. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as dificuldades da alimentação nessa fase de isolamento social, né? Então, assim, para começar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar os termos, né? Se fala muito em quarentena, tem se falado muito em isolamento, em distanciamento. Então, qual a diferença? Onde é que cada um está nessa situação? A quarentena, gente, é o período de pessoas que tiveram contato com pessoas que estiveram contaminadas com o vírus e essas pessoas ficam reclusas durante um período para garantir a não disseminação do vírus, certo? O isolamento social é o isolamento o distanciamento que nós estamos para evitar a proliferação desse vírus, tá? E o isolamento é de quem está contaminado. Então, está em isolamento as pessoas que estão contaminadas com o vírus. Está em quarentena as pessoas que tiveram contato com as pessoas contaminadas. E nós estamos em distanciamento social, certo? Isso gera uma reclusão, né? Então, nós estamos reclusos em casa. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando nesse período de manter uma alimentação equilibrada e saudável durante esse período, né? O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa observar se fala muito sobre imunidade, né? Eu preciso fortalecer a minha imunidade, quais são os alimentos que eu devo me alimentar, quais são os alimentos que eu devo escolher para que a minha imunidade fique fortalecida. Então, assim, gente, primeiro a gente tem que sair um pouco desses mitos e de todas essas fake news que rodam em torno de alimentação e imunidade, porque o segredo de uma alimentação saudável nada mais é do que uma alimentação equilibrada, variada, rica em nutrientes, em vegetais. Então não tem muito segredo, não é porque a gente entrou numa fase em que todo mundo está muito preocupado com o fortalecimento da imunidade que a gente tenha necessariamente que inventar fórmulas mágicas para que essa imunidade se mantenha estabelecida. A regra de manutenção da imunidade é a mesma que a gente segue durante a nossa vida normal. Então, assim, o que a gente precisa se preocupar eu estou consumindo as porções de frutas necessárias durante o dia, mas isso não é uma preocupação só por causa do coronavírus. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter naturalmente. Sejam todos bem-vindos que estão entrando agora.
Então isso é uma preocupação que a gente tem que ter naturalmente. A gente precisa ter um consumo de alimentos de origem vegetal, de frutas, de verduras, de hortaliças, em períodos eternos, digamos assim, não só por causa do coronavírus, tá? Mas essa é a base de uma alimentação que proporciona um fortalecimento de imunidade. Eu digo isso muito. Oi, Edilene, boa tarde. Eu comento isso muito. Olá, Dona Maria do Carmo. Eu comento isso com todo mundo, certo? A gente precisa manter uma alimentação. Os meus pacientes oncológicos sabem que essa é sempre a minha frase. Paciente oncológico também tem uma preocupação muito grande com relação à imunidade. E eu digo pra eles, não é conversa de nutricionista. Quando a gente quer fortalecer a imunidade, quando a gente precisa fortalecer a imunidade, a gente tem necessariamente que consumir alimentos de origem vegetal para que a gente atinja a necessidade de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que infelizmente a gente não acha em outros grupos alimentares. Então, assim, é onde a gente encontra, tá? Mas quais são as estratégias que a gente pode adquirir durante a nossa rotina para inserir esses vegetais na nossa alimentação sem que necessariamente fique uma alimentação monótona? Existem sim estratégias para que isso aconteça, tá? Então, assim, primeiro ponto, para a imunidade, frutas e vegetais, hortaliças, leguminosas, esse é o X da alimentação para que a gente consiga atingir os níveis de imunidade que a gente precisa, tá? Fugir um pouco desses produtos que estão vendendo no mercado com promessas que infelizmente não são reais. Essas promessas elas não garantem evitar a contaminação por causa de um fortalecimento de imunidade mágico. Isso não existe, tá? Então, outro ponto. Outra dificuldade que as pessoas estão encontrando no aspecto domiciliar é o controle da fome, né? Eu não sei se isso está acontecendo com vocês, mas muitas pessoas estão se queixando, sim, eu tenho fome o tempo inteiro. Então, assim, primeiro a gente tem que saber identificar o que é fome, né? O que é fome pra você? Existem vários perfis de fome. Tem a fome física, que é aquela fome que a barriga ronca, que a gente sente aquele vazio e aquela necessidade de consumir algum alimento. E tem a fome emocional, que é a fome psicológica. É o ócio, né? É a monotonia, é a rotina muito repetitiva que faz com que a gente ache que a todo momento a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer, né? Se isso está acontecendo com vocês, o primeiro ponto e a minha primeira sugestão é que vocês avaliem, tá? Será que realmente a minha fome é física? Isso é um primeiro ponto, a gente precisa se ter sintoma físico de fome para comer. Não basta assim, estou com vontade de comer alguma coisa, vai na geladeira, abre e come. Então, qual é a fome que está lhe atingindo? É a fome física ou é a fome emocional, a fome psicológica, né? Aquela compulsão alimentar de estar o tempo inteiro abrindo a geladeira, comendo um alimento para suprir as carências sociais que a gente está passando nessa fase. Isso não é errado, mas é preciso a gente ter cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Porque esses comportamentos de compulsão alimentar, a compulsão alimentar em época de isolamento social, ela pode nos trazer consequências pós-distanciamento social, tá? A gente precisa lembrar que as outras doenças, elas não foram extintas pelo coronavírus. Ainda existe obesidade, ainda existe hipertensão, ainda existe diabetes e todas as complicações, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, a gente também não sabe por quanto tempo a gente vai passar nesse período de distanciamento, né? Existem várias especulações a respeito de período, mas eu acho que ninguém tem um prazo específico de quanto tempo a gente vai ter que se manter assim. Então, qual é a solução, né? O que é que eu faço? Cintia, eu tô com fome, eu sinto fome e eu percebo que nem sempre a minha fome é física. A primeira questão é, como é que tá a gestão das compras na sua casa? Como é que tá o abastecimento da sua casa a respeito de alimentar? Você tá comprando, o que é que você tem na despensa da sua casa? Quando a gente precisa ter cuidado no que a gente vai comer, o primeiro ponto é no que a gente vai comprar. Porque quando a fome é emocional, e aí qual é a solução para a fome emocional? É apoio psicológico, obviamente, ocupar esse tempo com outras atividades. Então, se você vê, eu acabei de comer e eu tô com fome de novo, eu preciso me distrair.
né? Eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, eu vou brincar com meu filho, eu vou fazer uma atividade diferente, porque se você acabou de comer e não tem justificativa física para você estar com fome, você já tem um indício de que essa fome é emocional. E para isso a gente precisa administrar essas questões. Uma vez que você sabe, não, eu estou com fome, eu vou comer, como é que a gente tem cuidado com relação ao que a gente, como é que a gente vai se alimentar, o que é que a gente vai alimentar? Primeiro é no abastecimento da nossa casa, né? Eu sempre falo quando os pacientes, Cintia, eu comi uma barra de chocolate. Eu só comeu porque tinha barra de chocolate em casa para comer, né? Se não tem o alimento que não é adequado nutricionalmente, a gente não vai ter acesso a um alimento se a gente não tem ele em casa. Então, o primeiro ponto, gente, é que a gente tem que ter atenção na qualidade nutricional do que a gente compra, porque é isso que vai estar ao alcance das nossas mãos na hora daquela fome compulsiva. Ai, meu Deus, abre o armário e vê o que é que tem para comer. Então, você precisa, acima de tudo, gerir as compras da sua casa com inteligência e inteligência emocional, além de tudo, né? Fazer as compras, o abastecimento dos não perecíveis está um pouco comprometido, porque as pessoas estão evitando ir ao supermercado com muita frequência. Então, assim, procura um delivery de hortifruti de qualidade, de procedência, para que você consiga ter o abastecimento dos alimentos não perecíveis em dia. Porque se você não tem vegetais, se você não tem fruta, verdura, isso já compromete a qualidade da sua alimentação a longo prazo. Então, o primeiro ponto é, vamos gerir essa alimentação de forma inteligente. Vamos tentar fazer com que o que a gente tenha em casa sejam alimentos que estejam dentro de uma regra de alimentação saudável. Porque a gente precisa... Um ponto que está me preocupando enquanto nutricionista é o pós-isolamento, né? Como é que vai estar a saúde dessas pessoas depois que elas passarem por esse processo? Isso é uma preocupação profissional mesmo, né? Então a gente precisa ter esta preocupação. Uma vez que o abastecimento está mantido, você tem na sua casa alimentos saudáveis, o preparo desses alimentos pode ser uma forma de você se distrair e de fazer uma alimentação saudável. É super possível manter uma alimentação saudável com preparações gostosas, tá, gente? Basta a gente ter um pouquinho de tempo para pesquisar receitas que nos possibilitem fazer alimentos saudáveis com poucos ingredientes, inclusive. Existem várias opções de bolinhos, de pãezinhos, de salgadinhos. É muito importante isso, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante esse período, vocês podem mandar as perguntas que eu vou respondendo, tá certo? Se quiserem, podem participar, não precisam ficar só me olhando aqui, não. Então, se vocês estão com alguma dificuldade, se tem algum alimento que vocês não têm certeza, Cíntia, é saudável, não é saudável? Pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Tenho uma compra inteligente, consegui gerenciar a compra da minha casa de uma forma equilibrada, estou com alimentos saudáveis, inclusive, gente, não é só fruta e verdura, né? Ao invés de você comprar farinha branca, tenta comprar farinha integral, comprar farinha de aveia, compra as oleaginosas, castanha, nozes, amêndoa, que dá pra fazer muita receita. Ao invés de você ter um chocolate ao leite, bem doce, se você puder ter um chocolate mais amargo, com um percentual de açúcar menor, isso também vai ajudar, tá? E aí lembra, existem muitas receitas que são possíveis de serem feitas e produzidas e que podem, inclusive, servir de momento lúdico para vocês. Vocês podem, no momento do preparo das receitas, fazer um momento de distração com as crianças, com o esposo, com a mãe, com quem mora com vocês, né? Fazer um desafio, que eu faço essa, você faz essa, vamos ver qual que fica melhor, quem é que é melhor sucedido. Tem muita gente... Eu dou, Elijane, pode deixar. Existe muita possibilidade, inclusive, de você fazer por videoconferência com pessoas que vocês sabem que cozinham melhor. Vamos fazer, Elijane, uma live cozinhando. Eu vou fazer junto com você para lhe ajudar a cozinhar. Então, assim, ó, a Elijane pediu para dar exemplo de bolo com poucos ingredientes. Então, assim, gente, tem o tradicional mais famoso de todos, que é o de banana, que só é banana,
aveia, fermento, canela e você incrementa se você quiser com uva passas, com uns pedacinhos de ameixa, né? Esse é o tradicional. Todo mundo conhece o bolinho de banana, que é super fácil. Dá pra fazer panqueca, que também é bem ajustadinho, que é fácil de fazer, com poucos ingredientes. Panqueca de banana, panqueca de maçã. Dá pra fazer pãozinho de polvilho. Dá pra fazer receita com macaxeira, queijo. E aí bota no forno, fica parecendo umas bolinhas de queijo. Então assim, gente, tem uma infinidade de opções de alimentos que são saudáveis e que trariam mais variedade nutricional e até de sabor, tá, gente? Eu digo pra vocês aqui com certeza que são alimentos saudáveis e gostosos. A alimentação saudável, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu de que a alimentação saudável ela é sem gosto, ela é sem graça. Eu falo muito sobre o arroz integral. Eu digo que o arroz integral é um alimento que as pessoas assim, eu não gosto de arroz integral, mas as pessoas dão tudo de si para fazer um arroz branco gostoso, para temperar, para colocar legumes e temperos. E aí vai fazer o coitadinho do arroz integral e faz ele sem sal, só água e sal, sem graça, sem temperar. Não cozinha o tempo certo. O arroz integral, para ele não ficar com aquele gosto de palha que as pessoas falam que tem, ele só precisa ser cozido no tempo certo. Então, assim, às vezes não é o alimento que não é bom, é que a gente não tem o conhecimento necessário para fazer com que o preparo dele fique adequado, né? Ó, a Jaque botou aí crepioca. Crepioca é outro alimento também muito saudável, né? Feito com ovo, com goma de tapioca, que é facinho de fazer. Dá pra fazer também com polvilho. Polvilho e ovo fica parecendo uma massinha, gente, uma pizzazinha assim na frigideira. Você bota um queijinho, acabou, fica delicioso para um aperitivo, para assistir todas essas lives que estão tendo nesse período de distanciamento. Então, assim, esse bolinho de macaxeira que eu falei é só macaxeira e queijo, massinha, faz umas bolinhas, coloca no forno. É outra opção muito saudável, muito gostosa pra gente manter esses aperitivos, uns lanchinhos diferentes para nossa família. Então, assim, doce, dá para ter um doce, sim, um alimento doce, sem que seja necessariamente pecado, também dá, gente. Esse bolinho de banana que eu falei aqui, quem gosta de banana, ele é campeão, tá? Mas, ó, banana congelada, você congela a banana e bate ela com leite, com fruta, fica igual um sorvete, gente. Pode fazer. E aí, vem atrás de mim depois se não ficar, mas faz certo. Então, fica muito saboroso, tá? Se você bota leite, vai ficar com gostinho de banana com leite. Se botar um cacau, fica com gosto de banana, leite e achocolatado. E se você bota fruta, vai ficar com gosto da fruta, tá? Pipoca de panela é um alimento super saudável. Cíntia, mas eu faço com óleo. Gente, é só fazer com pouco. Você não precisa dar um banho de óleo no milho para poder a pipoca estourar. Você vai botar um pouquinho de óleo só para começar o preparo, esquenta bem a panela e a pipoca vai estourar ali. Além das possibilidades de preparo sem óleo, né? A gente sabe que existem algumas estratégias para micro-ondas, tem pipoqueira que é sem óleo. Então, pipoca é uma outra opção saudável, né? Gostosa. Todo mundo gosta de uma pipoquinha pra assistir, tá todo mundo mais paradinho esse tempo. E aí, por falar em estar paradinho, é outro ponto, né? A maioria das pessoas se distanciou também da prática de exercício físico. E é isso que também prejudica nesse período. As pessoas até tinham algumas, né? Uma prática de exercício físico e isso foi parado. Existe dentro das redes sociais um movimento para intensificar e incentivar as pessoas a não pararem. Então, assim, muitos personagens, muitos professores de educação física estão mantendo os treinos online, tá? As pessoas podem dizer, mas eu não consigo, eu não gosto. Gente, eu entendo, mas assim, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar nesse período, né? Como é que vai estar o nosso condicionamento físico? A imunidade, ela também tem uma relação com o nosso nível de atividade. Então, assim, se você não consegue fazer um treino convencional, tenta colocar uma música para dançar, sobe e desce as escadas do seu prédio. Então, assim, desde que não tenha ninguém, né, nesses ambientes, mas faz
tenta não perder o seu nível de atividade física, além das suas atividades normais, porque todo mundo tá muito mais parado nesse período, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que todo mundo meio que deu uma relaxada nas práticas de exercício, na prática de atividade extra, porque a gente não pode sair, muitas pessoas se estimulam fora de casa, na academia, com os amigos, com os conhecidos, e nesse período a gente, infelizmente, não está podendo fazer, né? Então, só reforçando para vocês, a saúde a longo prazo é a maior preocupação nesse quesito de alimentação saudável. As pessoas estão esquecendo que a gente precisa cuidar do longo prazo, porque daqui a 6 meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas quando isso acabar, a gente precisa sair de casa saudável, gente, senão como é que vai estar? A gente controla o corona e aí todo mundo sai com colesterol alto, com risco de hipertensão, diabetes, de infarto. Ó, a Patrícia disse, eu danço tanto e subo escada só para não pegar o elevador. É isso. A gente tem que, nesse período, desenvolver estratégias, né, para que a gente consiga se mexer, né? Pode ser da forma que for, tá bom? Não precisa necessariamente ser com o personal se você não se identifica, embora tenham vários disponibilizando os treinos online gratuitamente, né? Se a gente procurar, a gente vai achar vários personagens que estão fazendo isso. Mas se você não se identifica, vai dançar, vai subir escada, vai fazer algum tipo de funcional em casa, naqueles circuitozinhos que pula, faz polichinelo. Então, faz algum tipo de exercício para que vocês não fiquem tão parados, tá bom? Outra coisa, quais são os alimentos que a gente precisa evitar o consumo excessivo nessa fase? Não é muita novidade, a gente precisa evitar os alimentos que não contribuem para uma saúde nutricional, tá? Quais são eles? Os embutidos, então, presunto, linguiça, salame, calabresa, mortadela, peito de peru, blanquê de peru, todas essas carnes embutidas, elas precisam ser evitadas, tá? Porque, Cíntia, mas peito de peru também precisa ser evitado? Também, peito de peru não é saudável, tá? Só se for o peito do peru do Natal, aquele que a gente assa o peru inteiro, tira o peru e corta o peitinho do peru. A Jaque disse que está fazendo exercício em casa para queimar as gordurinhas e confesso que está mais disposta. É lógico, gente. Com toda certeza. Porque a atividade física, ela libera alguns hormônios que nos dão uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida, de disposição. É muito bom. O exercício físico só traz benefício, tá? Então, a Edjane perguntou se vale a pena tomar shot matinal. É aquilo que eu estava falando. Existem alguns compostos que estimulam o processo da imunidade? Existe, mas a gente não pode depositar toda a nossa expectativa em um copinho de limão com extrato de alguma coisa, não dá, gente. Não dá pra gente simplesmente achar que a nossa alimentação equilibrada depende de um shotzinho de manhã. Ele pode contribuir, mas eu tenho medo muito dessa recomendação de faça o seu shot matinal, porque parece que ele vai ser o herói da pátria e que ele vai defender toda a sua imunidade e que não importa o que você coma depois dali, a sua imunidade está garantida. Não é assim, tá? A gente pode fazer o shot como uma estratégia a mais de fortalecimento de imunidade. Ele tem seu valor, mas lembrando que ele sozinho não vai conseguir garantir os níveis de imunidade que a gente espera e que a gente gostaria, tá? Então, assim, voltando, a gente precisa evitar os embutidos, né? Lembra que eu falei, peito de peru também não é saudável. Peito de peru, só o peito do peru do Natal. Aquele que a gente assou no Natal, tirou o peru e cortou o peitinho do peru, tá? Esse é o peito de peru que é saudável, outros não, tá? Os refrigerantes, os enlatados, os alimentos congelados, tá? Obrigada! A Patrícia disse que está amando as dicas. Que bom, graças a Deus, estou aqui para ajudar. Pode tirar dúvida, tá? Se tiver, quem tiver dúvida sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando, pode escrever aqui que a gente conversa, tá bom? Então,
os refrigerantes, os enlatados e os alimentos congelados, tá? A não ser que você faça os alimentos em casa e congele, mas não compre aquelas lasanhas, aquelas comidas, pela praticidade. Gente, a gente não tá com falta de tempo nesse período pra cozinhar, pelo amor de Deus. A Elisane disse, eu não cozinho bem, mas ó, gente, eu garanto pra vocês, tem muita receita que a pessoa nem precisa cozinhar bem, basta saber mexer e ligar o fogo e já fica pronta, ela é quase autodidata, assim, ela mesma se faz, tá? Então tem muita receita que é prática, que é muito fácil de fazer. A gente precisa, às vezes, tirar um pouco essa imagem que, mas eu não sei fazer, eu não sei cozinhar. Tem muita coisa que é fácil, basta você dizer assim, eu vou tentar, né? Se disponibilizar a entrar na cozinha, a olhar, a comprar os ingredientes certos, porque também não dá pra querer cozinhar se você não tem as coisas em casa pra fazer, porque geralmente quem não gosta de cozinhar tem quase nada, né? Só tem aquelas coisas que faz quase pronto sozinho, macarrão, né? Pessoas que não sabem cozinhar são as campeãs de comer macarrão. Então, se você tem alguns ingredientes específicos e estratégicos, tá? Aveia é uma delas, as farinhas mais integrais, uma farinha de trigo integral, uma farinha de arroz integral, ovo, polvilho. Existe o xilitol, que é uma substância que adoça, mas que tem uma quantidade uma liberação de glicose muito menor. Então, o xilitol é uma ótima estratégia para fazer preparações doces, então bolinhos, sobremesas. O xilitol ajuda nisso, porque ele não é um adoçante desses que deixa gosto residual, mas ele adoça de forma mais natural, ele é calórico, ele não é zero caloria como a maioria das substâncias adoçantes, mas é uma caloria bem mais baixa e ele causa um pico de glicose bem menor. Então, assim, ter esses ingredientes para na hora, vou fazer um mousse, né? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui com vocês. Eu fiz uma experiência semana passada que é com xilitol, que é essa substância que adoça, leite em pó e água morna. Bate tudo no liquidificador e vira um leite condensado fake. Eu já tinha visto muito essa receita na internet, né? Muito se falar sobre leite condensado fake, leite condensado fake. Eu digo, isso não vai ficar igual, não vai ficar parecido. Eu mesmo duvidava da capacidade do negócio. Gente, eu fiz e fica muito parecido com leite condensado, muito, inclusive a consistência fica parecida com leite condensado. Então, assim, se você usa essas receitas como estratégia, gente, não é nada, é água morna, leite em pó e esse xilitol, que é uma substância adoçante. Então, você bota as quantidades dentro do liquidificador e ele faz sozinho, você não precisa ter talento pra cozinha pra fazer, ele vai fazer sozinho. Então, assim, você deixa lá, acho que são 5 minutos batendo no liquidificador, ele vai sair numa consistência mais grossinha e você põe na geladeira. E aí, o tempo já fez, meu Deus, pois eu amei. Você botou a quantidade de leite certa, porque, olha, eu fiz, ficou uma delícia. Depois eu coloquei cacau, ficou, meu Deus, um creminho de chocolate delicioso. O que eu vi é que a quantidade de leite que a gente coloca tem uma relação direta com o sucesso da receita, né? E também o tipo do leite, tá? O leite integral e a quantidade de leite é que vai ter uma relação melhor ali. Eu, seguindo a receita convencional, acho que era 1 xícara de leite e ficou ralo. Aí eu coloquei mais leite e eu continuei batendo. E ficou assim, delicioso. Delicioso, achei maravilhoso. Então, são essas estratégias que eu tô sugerindo aqui pra vocês. Mas assim, se não gostou também, tem várias outras, sabe? Mas a gente precisa se abrir. Eu amei, né? Alguém aqui disse que gostou também. Kelly. Pronto, a Kelly disse que fez e ficou uma delícia. Eu fiquei impressionada, porque eu achava estranho. Nunca vai ser idêntico, né? Nunca vai ser aquela igual. Mas se você pensar em usar essa preparação como base para outras coisas, como base para uma cobertura, um recheio, uma sobremesa, aí você vai adiante e o negócio ganha estrutura, né? Talvez, lógico, nunca vai ser a mesma coisa de você pegar uma colher de leite condensado e uma colher desse leite condensado fake, vai ter diferença. Mas imagina você fazer um creminho, uma calda. Eu coloquei o cacau, eu acho que se eu colocar... Eu não coloquei no fogo, eu fiz pouquinho só pra experimentar. E ficou...
Eu acho que se eu botasse no fogo ali, ia ficar tipo um brigadeiro, um creme, entendeu? De chocolate. Ficou bem gostoso. Exatamente, a qualidade do leite eu acho que também determina o sabor, eu também acho. Então, assim, aqui teve alguém que fez uma pergunta aqui em cima. Acho que foi a Jaque. Deixa eu só ver se eu acho aqui, tá, gente? Ah, não, foi a Patrícia. Eu como muita banana, 1 dúzia por semana. Faz mal? Patrícia, é o seguinte, não faz mal, tá? Mas qual é a minha preocupação? Eu falo muito assim, é preciso comer frutas, né? Mas comer fruta, não adianta você comer banana. Ah, se eu perguntar, Patrícia, você come fruta? E ela fala, como? Eu como 2, 3 bananas por dia. Isso não atende às necessidades de vitaminas e minerais que você precisa para o seu dia. Você pode comer banana, mas você precisa associar outras frutas no seu dia para que você tenha você consiga suprir as suas necessidades de vitaminas e minerais oriundas dos vegetais. É como aquela pessoa que está no consultório e aí a gente pergunta assim, você come fruta? Faz como mamão todo dia de manhã. Comer mamão todo dia de manhã não atende, não resolve a necessidade da pessoa consumir frutas em variedade, tá? Então o problema não é comer banana. Se você não é diabética, se você não tem algumas comorbidades que contraindicam o consumo excessivo de banana, não tem problema, tá? Até porque banana é uma base muito boa para fazer muitas receitas saudáveis, porque ela adoça naturalmente. Então você faz bolo, faz creminho com banana, faz esse sorvete que eu falei com banana, você faz panqueca com banana. Banana realmente serve para adoçar naturalmente muitas receitas. Mas não dá pra gente deixar de consumir as outras frutas achando que a banana vai suprir todas as necessidades, entendeu? A questão tá só na variedade. Você pode comer banana 1 dúzia por semana, mas compre também um pacote de laranja, coma e outras frutas e vá variando, tá certo? Deu pra entender essa questão da banana? Então, assim, continuando. A gente precisa também distanciar. Ó, a Tayane tá perguntando se o adoçante estévia é saudável. É saudável, mas eu vou dar uma dica pra vocês. A gente, na hora de comprar o adoçante, a gente tem que ter uma observação interessante, tá? Existem algumas marcas que no rótulo, elas colocam assim, adoçante natural com estévia, certo? Gente, adoçante natural com estévia não é um adoçante 100% de estévia, certo? E entenda comigo, você tem um copo de leite com aveia. Você tem um copo de aveia? Não, né? Você tem um copo de leite com aveia. Então, o adoçante da estévia que você compra, ele tem que ser 100% estévia, tá? Existem muitos que no rótulo já dizem 100% estévia. Porque se você tem um adoçante que tem com estévia, ele pode ter outras substâncias que são químicas e não saudáveis, e aí ele adiciona estévia e você compra jurando que está comprando um adoçante certo, comprando estévia 100%, uma estévia natural, e não tá bom? Então, o mais importante é que você leia se é um adoçante 100% oriundo da estévia, mas se for, é um adoçante saudável, porque ele vem de uma planta que é natural e que adoça artificialmente, mas não é calórico, ele é bem saudável sim. As pessoas só precisam de um ajuste de paladar melhor porque ele não adoça tanto quanto os outros adoçantes. Mas uma vez que você tem um paladar mais ajustado e você consegue tomar, ele é super saudável, tá? Ó, a Kelly colocou aqui uma receita ótima, gente. Eu adoro essa receitinha também. É um bolinho de banana maravilhoso. Se fizer no micro-ondas também dá certo, tá? São 2 minutos no micro-ondas, essa mesma receita. E dá super certo, fica delicioso. Se você botar uva passa, fica mais molinho, fica mais docinho. Se botar ameixa picadinha também vai ficar saudável e gostoso, tá bom? Então, assim, a gente falou sobre os industrializados, que a gente precisa evitar. E outro alimento que a gente também, outro grupo alimentar que a gente também precisa se afastar um pouco são os excessos de farinhas brancas e de açúcar, tá? Então, assim, a gente come muita massa
disfarçadinha, assim, nos alimentos, tá? A gente come biscoitinho, bolachinha, massinha, o arroz é branco, o pãozinho de manhã. Ah, Cíntia, mas olha, eu não como muito açúcar. Gente, mas o açúcar, ele tá mascarado em muitos alimentos. Então, assim, aquelas 3 bolachinhas que a gente come com um cafezinho, ela equivale quase que o carboidrato de um pão. Então, assim, e a gente às vezes evita de comer pão por semanas e come todo dia umas bolachinhas, né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com o consumo dessas massinhas brancas para que a gente consiga manter um equilíbrio saudável. As farinhas brancas e o açúcar, ele é muito inflamatório, tá? Ele faz com que o nosso organismo ele tem uma predisposição a desenvolver processos inflamatórios. É por isso que a gente fala tanto que a gente precisa evitar farinhas brancas, evitar excesso de açúcar, porque é inflamatório. Ele permite e faz com que o nosso ambiente metabólico esteja mais propenso a desenvolver processos inflamatórios. Ó, a Tayane disse assim: vou passar a olhar isso. Eu comprei uma determinada marca e era 100% stevia na frente. Exatamente. É importantíssimo ler o rótulo, tá? A gente olha muito marca, olha muito preço e olha muito pouco o que é que a gente tá comprando, né? Se você vai na seção de molhos de tomate, por exemplo, o ideal é fazer um molho de tomate caseiro. Mas, gente, não sejamos, né, falsos. A gente às vezes precisa de um molhinho pronto, mas existe uma infinidade de opções. Então, assim, se você tem lá nos molhos prontos, leiam sempre os rótulos de todos os alimentos. Se você, os que tiverem menor lista de ingredientes, menos nomes esquisitos, nomes estranhos que vocês não conhecem, esses são os alimentos que vocês devem comprar, tá? Então, assim, existem molhos prontos que só tem molho de tomate, polpa de tomate, manteiga, sal, orégano, manjericão. Esse você conhece todos os ingredientes. Aí você pega outro, aí tem glutamato monossódico, conservante, sorbitol, papapá, nomes que você não faz ideia de que natureza é essa. Então, assim, entre comprar uma lista de ingredientes que você conhece todos aqueles ingredientes e outra que tem um monte de nome que você não conhece, todos esses nomes que você não conhece são produtos químicos que estão ali para realçar sabor, para dar cor, para conservar por mais tempo e que, consequentemente, traz uma repercussão negativa para o nosso organismo, tá bom? A Patrícia colocou que não come ovos, carne e frango, só peixe. Que quando não, às vezes, na mistura, come legumes e verduras. Tá ótimo, tá? Eu não levanto muito a bandeira de que a gente tem necessariamente que comer as proteínas animais, que não é assim, tá? A gente sabe que tem muitas pessoas veganas, vegetarianas, que têm uma alimentação saudável, que têm uma nutrição equilibrada. Então, assim, não tem problema e não tem necessidade de comer muita proteína, né? Se o seu organismo está equilibrado, se a sua saúde está mantida comendo peixe e os legumes e verduras, maravilha, tá? O que a gente tem que fazer é realmente proporcionar para o nosso corpo aquilo que ele precisa, tá? É só esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. E aí, gente, mais dúvidas? Me contem se vocês têm alguma dificuldade, quais são as dificuldades que vocês estão passando nesse período. Tá tendo muita fome, a fome é mais durante o dia, mais à noite. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar, tá? A gente não tem nenhum tipo de problema aqui de conversar. Procurem receitas saudáveis. Busquem as opções de receitas que são mais práticas. Façam com a família, reúnam a família, aproveitem esse momento, tá? Eu acredito que, assim, na vida a gente não passa por nenhuma situação que não venha com uma justificativa além do óbvio, tá? Eu não acredito mesmo que esse processo e todo esse problema que a gente está passando nesse momento por causa do coronavírus, ele seja único e exclusivamente para nos enclausurar em casa e nos colocar medo de conviver com uma doença nova. Eu acho que existe um propósito muito maior. Então, dentre esses propósitos, que a gente consiga cuidar um pouco mais do nosso corpo, certo? Então, a Ana Lívia está perguntando qual é o problema de pular as refeições, que ela não consegue fazer as principais e os lanches, tá?
Para uma pessoa saudável, sem nenhum tipo de problema de saúde, não tem problema desde que você se hidrate, que no intervalo da refeição, se você puder tomar um chá, tomar um suquinho leve, uma água de coco, tá? Existem alguns estudos e algumas pesquisas que mostram que esses lanches para a população saudável, que não tem nenhum outro problema de saúde, ele pode ser reconsiderado, tá? Mas isso tem que ser muito bem avaliado por um profissional individualmente, porque isso é uma necessidade muito particular, tá? Mas se você não tem nenhuma outra comorbidade, se você só tem uma preocupação em manter a sua saúde, o importante é lembrar de se hidratar, porque muitas vezes quem não come não bebe. Então a gente fica muito tempo sem se alimentar, acaba esquecendo da hidratação. Ou então tentar fazer um lanche bem levinho, uma água de coco, algo que não traga saciedade e não venha prejudicar a próxima refeição, certo? Mas é uma avaliação que precisa ser individualizada por causa do risco da pessoa ter algum fator que tenha necessidade desse lanche ser feito. Mas se não é, não tem problema, desde que lembre de se hidratar, tá bom? Então, gente, eu acho que a gente conseguiu abranger um conteúdo bem geral, né? Só para concluir, para a gente resumir tudo que foi conversado aqui, a preocupação com a imunidade, a variedade de frutas e vegetais, alimentos de origem natural, cereais integrais, evitar as massas refinadas, as farinhas brancas, tá? Compras inteligentes, um abastecimento da nossa casa com consciência, né? Consciência nutricional, cuidado para vocês não comprarem muitos alimentos que não são saudáveis, para que vocês não tenham em casa um abastecimento e ao alcance das mãos alimentos que não tragam para vocês saúde, tá? Lembrem de procurar os deliveries de hortifruti para que vocês tenham esse fornecimento sempre, tá? Abastecido, que vocês não deixem de ter as frutas e as verduras. Avaliem a fome de vocês, se é uma fome física ou se é uma fome emocional. Fome física é aquela que a gente sente necessidade do corpo de se alimentar, e a emocional é aquela que a gente acabou de comer e ainda tá com fome, tá bom? Cuidado com os excessos de doce, os excessos de farinhas brancas. Se alimentem com sabedoria. Deixa eu ler aqui. Pão de queijo de frigideira. Um ovo, uma colher de requeijão, 2 de goma de tapioca e um queijo mussarela. É muito calórico? Não é muito calórico, mas a gente pode trocar alguns ingredientes para que fique mais nutricional, tá? Então a gente pode trocar o requeijão por um creme de queijo, tipo um creme de ricota ou um cottage, porque o requeijão, se você ler nos ingredientes lá, é leite, amido, creme de leite e amido, tá? Então ele não é muito rico nutricionalmente. A tapioca pode deixar, mas você pode de repente botar uma goma de tapioca e uma de farinha de aveia. E o queijo mussarela você poderia trocar por um branco, que tem menos gordura. Então, um queijo coalho light, um queijo Minas Frescal, tá? Mas se é um alimento que você faz assim de vez em quando, eu vou fazer hoje para sair da rotina, tá dentro de uma alimentação saudável, certo? A Tayane tá dizendo que saiu do tratamento de câncer, é sempre muito difícil encontrar um lanchinho para ela. Tomava suplemento, mas enjoou, tô dando a ela extrato de própolis e vitamina C. Certo. Ó, Tayane, ela precisa de uma avaliação bem individual para poder, porque como ela passou por um tratamento oncológico, né? Eu trabalho com pacientes oncológicos, sei o quanto eles enjoam realmente da alimentação. Mas assim, é super importante fazer uma alimentação atrativa, tá? Quando a gente fala de paciente que passa por tratamento oncológico, muitas vezes a gente esquece que o paciente não precisa ser submetido a uma alimentação que parece uma alimentação de hospital, né? Às vezes a gente fica muito naquela sopinha, papinha, mingau, leitinho, fruta, iogurte, mas assim, a gente precisa pegar essas receitas. Então, assim, busca páginas que tenham opções de receitas saudáveis, de variedade, tá? Para que você consiga proporcionar para ela uma alimentação atrativa, diversificada, saudável, tá? E o extrato com própolis e a vitamina C tá ok. Agora a gente tem que ver a dose da vitamina C, avaliar os exames, porque a vitamina C em excesso também não é bem-vindo, certo? Ó, ótimo.
A frigideirinha, Valéria, acabou de dizer, minha paciente linda, acabou de dizer que nesses dias é que ela está se alimentando bem. Pois é, porque a gente tá em casa, né? Então a gente consegue dedicar um pouco mais de tempo para fazer um alimento de qualidade, né? Exato, é isso que ela tá falando. Tempo de fazer receitas saudáveis, certo? Então, assim, é isso que a gente precisa. A gente precisa, acima de tudo, priorizar, tá? Se a gente prioriza, se a gente entende que aquilo é importante, a gente dedica tempo, dedica amor para que a nossa alimentação fique saudável, fique atrativa, tá bom? Eu atendo na Mediradios, Tayane, no Centro de Oncologia da Mediradios, tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu vou me despedir porque daqui a pouco acaba o meu tempo. Então, foi super interessante a gente trocar aqui essas informações. Muito obrigada a todo mundo que ficou e que acompanhou essa conversa. É sempre um prazer disponibilizar conhecimento, falar sobre nutrição, sobre alimentação, sobre saúde, né? Se a gente entender que a nossa alimentação ela tem uma relação direta com a nossa condição de saúde, isso vai nos ajudar muito a viver bem, tá? Faz 1 hora quase, Valéria, que a gente tá aqui conversando, tem 44 minutos exatos. Então, assim, foi um prazer enorme. Tudo que vocês precisarem, o Instagram da Mediradios está à disposição. Podem mandar pergunta, independente da live. Eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Eles me encaminham as perguntas e a gente continua conversando, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer sugestão que vocês tenham para que a gente consiga proporcionar momentos como esse, essa troca, para que a alimentação de vocês, isso é uma preocupação nossa enquanto profissionais e uma preocupação da Mediradios de proporcionar para vocês conteúdos informativos também, né? Para que vocês consigam aproveitar esse tempo de distanciamento da forma mais equilibrada e menos triste, né? Que a gente consiga sair um pouquinho desse momento tão difícil, tão angustiante. Eu garanto pra vocês que cozinhar é o caminho, tá, Edjane? Já coloca aí, já vai lá no meu Instagram, pega umas receitas e começa a fazer. Faz uma listinha de compras do que precisa comprar. Já vai, quando for no supermercado, aproveita, abastece a despensa de alimento saudável e faz todas as receitas que tem lá, tá joia? Ó, gente, um beijo pra vocês, tudo de bom. Usem esse momento com sabedoria, com inteligência, que Deus abençoe. E eu tô sempre à disposição pra ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.